Ferreira. Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Depois de 5 anos mais calmos, com o Governo a afirmar que os incêndios de 2003 e de 2005 eram coisa do passado, eis que um verão mais prolongado vem mostrar que, afinal, os problemas da nossa floresta continuam a reinar. E se durante esse período ouvimos o Governo dizer que a diminuição da área ardida se ficou a dever às medidas que o Governo tomou, ouvimos agora dizer que a responsabilidade pelo aumento da área ardida se deve a tudo menos ao Governo. Ou seja, quando as coisas correm bem, são as medidas do Governo. Quando correm mal, são os outros. É isto que se chama a conversa fiada, para não dizer conversa da treta. Porque, na verdade, não só os problemas estruturais da nossa floresta permanecem, como a situação se agravou nos últimos anos. E agravou-se ao ponto das zonas de intervenção florestal passarem de um sentimento de expectativa por parte dos produtores para um sentimento de desânimo absoluto. Por sua vez, o cadastro florestal, que era um instrumento fundamental de orientação e execução da política florestal, continua sem sair da gaveta. As ajudas comunitárias e as promessas de um investimento sem paralelo no setor acabaram por se transformar no maior período de ausência de investimento público que o setor alguma vez conheceu. A meio do período de duração do quadro comunitário, a execução financeira do PRODER é uma autêntica desgraça. Se não vejamos, modernização das empresas florestais, 1% de execução. Minimização de riscos, 0% de execução. Ordenamento e reconversão dos espaços florestais, 0% de execução. Por outras palavras, o Governo não consegue colocar o PRODER ao serviço da floresta, não consegue transformar o PRODER num meio de combate aos incêndios florestais. Não estranha, por isso, ouvir os produtores florestais dizer que o problema é calor a mais e PRODER a menos. Depois temos o Fundo Florestal Permanente, que gera anualmente 30 milhões de euros e que deveria ajudar a ultrapassar alguns destes constrangimentos e relançar o investimento no setor. Mas não. Esta verba apenas tem sido aplicada no apoio ao planeamento de estruturas organizativas ligadas à produção e arranjo de caminhos. Por outro lado, o Estado, que deveria dar o exemplo no que diz respeito à prevenção e vigilância dos incêndios florestais nas áreas protegidas, onde tem particular responsabilidade, sobretudo nas áreas protegidas, mas não só, não dá exemplo nenhum. O que aconteceu este verão nas áreas protegidas devia envergonhar os membros do Governo com responsabilidades na matéria. Mais de 15 mil hectares de área ardida apenas nas áreas protegidas, o que representa um aumento de cerca de 60% relativamente à média anual dos últimos 5 anos. Os verdes entendem que é necessário olhar para a nossa floresta como um recurso natural, dos poucos que aliás temos, que possui grande capacidade para produzir riqueza e emprego no país e que ocupa cerca de 40% do território nacional. O Governo não pode ficar à espera de um verão menos quente. É necessário investir na floresta, na sua manutenção e preservação e é necessário, antes de mais, que o PRODER entre de facto em ação. E, portanto, os verdes vão votar a favor dos projetos que estamos a discutir, porque, na nossa perspectiva, podem representar contributos importantes no que diz respeito à manutenção e à preservação das nossas áreas protegidas e da floresta em geral. Muito obrigado.